Olá, boa noite. Vamos dar continuidade onde a gente parou ontem, tratando da propriedade, né? Nós vamos agora falar das restrições, das limitações ao direito de propriedade. Existem restrições de natureza voluntária e existem restrições de natureza legal decorrente da lei. Restrições legais são aquelas que estão previstas em algum diploma normativo. O primeiro exemplo que a gente tem de uma restrição legal está lá no Código Civil, a partir do artigo 1277, e é inclusive um instituto que a gente vai estudar esse semestre, o direito de vizinhança. Então, o direito de vizinhança, ele estabelece restrição à utilização da propriedade, né? A gente, nesse momento que vivemos de confinamento, quem vive em condomínios, sejam horizontais ou verticais, com certeza está verificando essas intercorrências da limitação do direito de propriedade decorrente da vizinhança em si, né? De preferência, sem problema, né? Mas os problemas acontecem, a coexistência é sempre bastante difícil. Você pode também ter um mau uso da propriedade, que é coibido pelo Código Civil. Então isso é uma restrição que acarreta consequências aos sujeitos. E a gente tem também, como exemplo de limitação, restrição legal, quando o interesse público dita, né? O interesse público, ele pode determinar essa limitação, né? E aí o efeito disso é uma suavização, um enfraquecimento dos poderes do proprietário em si. Então, o exemplo que a gente tem melhor disso é o tombamento. Se aquele imóvel, por exemplo, se encontra tombado, o proprietário ele não pode modificar a fachada, ou normas de postura municipal que acabam por impedir que você construa determinados edifícios da maneira que você quer. Existem localidades que você tem uma limitação de altura, outras localidades você tem uma limitação de atividade, é uma zona residencial, então não admite o empreendimento industrial ali naquela localidade, e aí você tem que se adaptar. A gente também tem a questão hoje da função social. A função social da propriedade, que acho que merece um tópico em separado, ela é uma limitação ao direito de propriedade, na medida em que, se você não exerce o seu direito de proprietário, levando em conta o interesse da coletividade, você pode vir a perder aquele bem. Então isso restringe também. Desapropriação, né, que também é ditada pelo interesse social, é um outro exemplo de limitação ao direito de propriedade. Além dessas hipóteses legais, a gente tem também hipóteses voluntárias. O próprio proprietário ele pode estabelecer isso. Então a gente tem como exemplo o estabelecimento de servidões. Eu posso ter uma servidão de passagem, uma servidão de esgoto, uma servidão de luz, né? E isso vai fazer com que aquele sujeito não possa utilizar aquele imóvel da maneira que ele gostaria em decorrência dessa restrição, ok? Então a gente tem as restrições que podem ser fruto da lei ou fruto da vontade e que acabam restringindo, limitando o exercício dos direitos daquele que é o proprietário daquele bem. Dentre essas restrições, a gente tem a questão da função social da propriedade. Então, se a gente olhar a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 22, né, a gente tem ali consagrado o direito à propriedade, um direito fundamental, mas no inciso seguinte, no inciso 23 do artigo 5º, né, está estabelecido que a propriedade deverá cumprir a sua função social. E a gente também vai encontrar isso no Código Civil, nos parágrafos do artigo 1228, que procuram, de alguma maneira, apontar para alguns critérios relacionados a quê? Aos interesses do proprietário e aos interesses da própria sociedade, né? Então, o interesse coletivo limita o interesse individual do proprietário, fazendo com que haja necessidade de se cumprir, né? Uma função social, né?
cujos critérios vêm ali delineados nos parágrafos do 1228 do Código Civil. A gente tem alguma coisa também no Estatuto da Cidade, a gente tem também nos planos diretores dos municípios, em diversas normas, né, procurando estabelecer a utilização de maneira racional, buscando preservação dos interesses coletivos, preservação ambiental, exploração, objetivando a preservação do bem-estar de todos, né, e sempre olhando a questão econômica e social e preservação da fauna, flora, belezas naturais, equilíbrio ecológico, de forma geral, né? Então, toda a propriedade ela deve cumprir a sua função social e caso não esteja cumprido, isso poderá levar à perda do direito de propriedade, né? E o fato de existir essa norma, isso significa uma limitação ao direito de propriedade em si, ok? Bom, com relação às noções gerais de propriedade, eu acho que cabe também a gente falar dos modos de aquisição de propriedade, pelo menos fazer uma divisão nesses dois. Por quê? Porque as unidades seguintes, a partir da unidade 7, essas unidades tratam de modos de aquisição de propriedade. Começa com o uso capião, fala da cessão e aí vai seguindo uma série, transcrição no registro imobiliário, fala de uma série de formas de aquisição de propriedade. Aí a gente vai passar a estudar cada uma delas. Então, por isso que é interessante a gente aqui, mesmo sem um tópico específico, falar dos modos de aquisição de propriedade. Quais são esses modos de aquisição de propriedade? São dois, né? Então, a gente tem o modo originário e o modo derivado. O modo originário, ele está relacionado aqui à aquisição desvinculada de propriedade anterior. Então, aquela terra, né, ela passa a ser adquirida por determinada pessoa, só que o proprietário anterior ou não existia, ou não há uma relação entre o que pertencia a ele e o que vai pertencer ao novo proprietário. E aí a gente tem dois exemplos. O primeiro deles serve até para justificar a formação histórica de território, inclusive do território brasileiro, né? É a ocupação, a conquista, né? Se a gente pensar nas ações levadas a cabo pelos bandeirantes, eles desbravaram, né, as terras e passaram a ocupar. E aí a gente tem lá, né, o ita possidetis, ita possideatis, né, fazendo com que o Brasil tivesse a sua formação territorial atual, né? Então, você pode conquistar e ocupar determinada faixa territorial que não possui, né, na forma do Estado, um dono efetivamente, e passar a ser dono, né? Esse é um modo originário, e você pode também, né, receber essa propriedade sem estar vinculada a uma transferência feita pelo dono anterior. O exemplo que a gente tem de modo originário no Brasil atual, odierno, é o uso capião. Por quê? Porque se eu tenho aquele terreno que pertence à Ana, né, e a Ana o deixa sozinho, abandonado ao tempo, né, e uma outra pessoa ocupa e passa a tê-lo como se dela fosse, né, daqui a muitos anos, essa pessoa poderá, né, utilizar-se da uso capião para se tornar a proprietária. E quem vai fazer a transferência não é a Ana, vai ser o Estado. Seja administrativamente ou seja judicialmente, né, a Ana ela não vai participar dessa transferência como participaria se fosse uma compra e venda. Então, não há uma relação jurídica de transferência de propriedade com o proprietário registral para o novo proprietário. Tá? O que acontece é simplesmente uma decisão de natureza declaratória que constata a presença de determinados requisitos e dá a propriedade à pessoa. Há uma outra forma também de aquisição originária, é a cessão natural, que a gente também vai estudar numa unidade própria. Eu posso ter, por exemplo, uma chuva muito grande, um movimento muito grande de terras no leito de um rio, e determinada faixa ela é deslocada da margem direita para a margem esquerda mais adiante, né, de forma abrupta, rápida, né? E essa mudança pode gerar aquisição de propriedade também, né? Então a gente depois vai falar surgimento de ilhas, existem determinadas formas.
Então, no modo originário, eu não tenho, né, uma transferência do titular antigo para o titular novo. Né? É originário porque é novo, na realidade. E o derivado? O derivado não. No derivado, eu tenho uma relação jurídica entre quem é o antecessor e quem é o novo titular. Então, existe um liame entre eles, existe uma transação entre eles. Essa transação ela pode ser intervivos, é o exemplo clássico da compra e venda, se faz uma escritura de compra e venda, e aí você tem a transferência de propriedade entre o antigo proprietário para o novo, ou pode ser oriundo do evento morte, né? Então ela é mortis causa, ela está relacionada ao direito sucessório, a pessoa recebe ou como herança ou como legado, né? E a gente tem a aplicação do princípio da Saiz-in, se a gente pensar em direito sucessório, né? Mas existe uma relação entre o transmitente e aquele que vai adquirir o adquirente. Um detalhe importante, no modo originário, a gente não tem incidência tributária. Você não paga um ITBI ou um ITD na aquisição originária. Agora, na derivada, sim. Se é oriunda de um ato entre vivos, a gente tem o ITBI. Se é mortis causa ou causa mortis, a gente tem o ITD, né? Sempre ali presente, né? Presente realmente, certinho? E aí a gente acaba a unidade 6, que trata de noções gerais da propriedade. E a gente passa agora a começar a unidade 7, que fala da propriedade, ou melhor dizendo, a aquisição da propriedade pela uso capião. Tá? Essa unidade 7 a gente começa hoje e eu vou terminar numa próxima parte de aula. A gente vai ver hoje só as noções básicas do uso capião, e aí o uso capião ordinário, extraordinário, as formas especiais, a gente vai ver, né, num próximo vídeo, num próximo dia, numa próxima aula, certinho? Então, em primeiro lugar, o que é importante? O que é a uso capião? Né? Inicialmente até existe discussão se o correto é o uso capião ou a uso capião. Tem assim longas ressalvas para dizer que é um ou outro, né? O Código Civil ele hoje fala no masculino, mas dizem que originariamente seria a uso capião. Então você acaba usando os dois atualmente sem grandes problemas. A uso capião, ela é uma forma de aquisição de propriedade originária com fundamento em quê? Na posse continuada de determinado bem, que pode ser móvel ou imóvel, né? Só que não basta a posse continuada, é a posse continuada com preenchimento de determinados requisitos. Então você tem que ter o preenchimento desses requisitos para caracterizar essa prescrição aquisitiva de propriedade. A expressão uso capião vem de duas palavras latinas, usus e capere, que significa você tomar pelo uso, tomar aquela coisa pelo uso. Então é a aquisição de propriedade efetivamente pelo uso. Basta a gente lembrar aquela expressão latina que fala ius non succurrit dormientibus. O direito não socorre aos que dormem. Né? Então, se você deixa o bem de lado, está dormindo no ponto, você poderá vir a perder a propriedade dele em razão disso. Tá? Então, assim, a uso capião é uma forma de aquisição que não depende de um negócio jurídico de transferência. Você, na realidade, vai preencher os requisitos que a lei estabelece e você vai adquirir a propriedade daquele bem simplesmente por ter a posse em conformidade com os requisitos normativos previstos para isso, certinho? A uso capião é uma forma que o legislador encontrou de regularizar, transformar em jurídica uma situação de fato. Você tem a posse mansa, pacífica e ininterrupta por um período de anos, mas você não tem a propriedade. Né? A posse é fato, a propriedade é direito. Então, como é que você transforma aquilo numa situação jurídica? A uso capião, ela serve para isso, daí a importância que ela tem.
E aí qual é o fundamento principal da uso capião? É justamente buscar dentro da sociedade essa estabilidade, essa paz social que vai transformar aquela situação fática numa situação jurídica, e o sujeito passa a ser o quê? Passa a ser o proprietário daquele bem, seja ele bem móvel ou bem imóvel. Certinho? Agora, quais são as espécies? O Código Civil, ele regula o uso capião ordinário, o uso capião extraordinário, e a gente também tem menção ao uso capião especial. O que vai diferenciar um tipo do outro são os requisitos, sendo que o extraordinário é aquele que o tempo é maior, mas não existe boa-fé, não exige boa-fé, não exige justo título. O ordinário vai exigir boa-fé e justo título, mas há um tempo mais reduzido para a aquisição daquele bem. E o especial é um tempo ainda menor, 5 anos, né? A gente tem 15 para o extraordinário, 10 para o ordinário e 5 para o especial, a gente ainda vai ver isso mais adiante, mas ele tem um fundamento social que fala mais alto. E ele vem previsto, né, em mais de um diploma normativo. A gente vai encontrar referência a ele, né, em alguns diplomas normativos. A gente tem a feição urbana, a gente tem a feição rural, a Constituição menciona, né, o uso capião especial, o Estatuto da Cidade também, né? Então tenta atender a um clamor da sociedade que não pode aguardar 10, 15 anos para a aquisição da propriedade. Tá? Esses prazos da uso capião, se a gente comparar com o Código Civil de 2002, com o Código Civil de 16, eles foram reduzidos. O uso capião extraordinário era 30 anos, pelo menos, foi reduzido para 15. O ordinário era 20, foi reduzido para 10. Né? Isso porque a nossa sociedade é uma sociedade que cada vez tem mais pressa, então você vem reduzindo os prazos, né? E aqui o tempo é muito importante. Tanto que a uso capião também é chamada por alguns, isso não é pacífico, de prescrição aquisitiva, porque está relacionada à aquisição daquele direito pela passagem do tempo. Né? Então, uma forma não de você perder algum direito, mas de você adquirir, daí a referência à prescrição aquisitiva em si. Certinho? Bom, a gente, a partir da aula que vem, vai tratar dessas modalidades de uso capião, né? Cada uma delas com os seus requisitos específicos. Mas cabe a gente destacar uma outra questão antes de encerrar. É possível o uso capião de terras públicas? Né? Não. Né? A Constituição, ela no artigo 183 e no parágrafo também do 191 veda isso. Então, se a gente pegar a Constituição, a gente vai encontrar o quê? Só abrir aqui. No artigo 183, aquele que possuir, né, como sua área urbana até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, esse é o caput do artigo. A questão do uso capião não permitindo de terra pública está no parágrafo 3º, tá? Para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não haja proprietário desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Aí vem parágrafo 3º, que é o que nos interessa aqui. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. E se a gente for para o artigo 191 também da Constituição, a gente tem lá: aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. E aí, parágrafo único: os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Tá? Então, além desses parágrafos, terceiro no artigo 183, e parágrafo único
no artigo 191 da Constituição, que vedam ao uso capião de terra pública, a gente também tem o artigo 102 do Código Civil, que veda ao uso capião de terra pública também, né? Então é algo que, em regra, não se admite, né? O que a gente pode ter é o Estado, né, a figura do ente público, destinando determinada área para projetos sociais, para regularização fundiária, né? E aí é uma outra questão, mas não é o uso capião de terra pública em si, tá? Aonde é que a gente tem o uso capião regulado, de forma geral? No Código Civil, a gente tem a partir do artigo 1238, né, a regra do uso capião de terras particulares, também no Código Civil, a partir do artigo 1260, as regras para uso capião dos bens móveis e imóveis, e esse uso capião especial vem previsto, além da Constituição, no Estatuto da Terra, no Estatuto da Cidade, né? No próprio Código Civil a gente tem ali a regra, e a gente também tem no Estatuto do Índio, no artigo 33, né, a previsão do chamado uso capião indígena, né, que está ali regulado, né, e com requisitos que a gente também depois vai falar. Então, nós temos como modalidades de uso capião o ordinário, o extraordinário, o especial em várias modalidades, comportando inclusive a figura do uso capião indígena, né, sendo que não é possível se uso capir terra pública. E nessas modalidades de uso capião estarão presentes determinados requisitos, alguns genéricos e outros específicos que a gente vai ver em cada caso. Quais seriam os requisitos genéricos? Primeiro, a posse. A posse é um requisito da uso capião. Posse é a exteriorização fática do exercício do domínio. E esse exercício do domínio, a posse, ela tem que ser de forma contínua e ininterrupta e sem oposição de quem quer que seja. Então ela tem que ser mansa, pacífica e ininterrupta. Se houver resistência de alguém, não há que se falar em direito ao uso capião. O segundo requisito geral é o tempo. Então a gente tem que ter determinado lapso temporal que deverá ser devidamente comprovado para que você possa vir a adquirir aquele bem pela uso capião, né? O tempo em si, né, ele é variável dependendo do tipo de uso capião. Eu posso ter somatório de tempos? Posso. Você pode usar o tempo do seu antecessor para provar integralidade da prescrição aquisitiva. E o terceiro requisito geral é que o objeto da uso capião seja coisa hábil. Nem todos os bens são suscetíveis de uso capião, nem todas as coisas são suscetíveis de uso capião. Então a terra pública a gente já viu que não é. Além disso, a gente tem como exemplo a luz solar, né? Você não pode pretender usucapir a luz solar, ok? Então a gente hoje para por aqui. Eu vou procurar postar as aulas nos dias de nossas aulas e vou procurar gravar mais de um vídeo. Nessa semana a gente está mais devagar para que todo mundo se acostume a esse ambiente. Pelo portal eu vi que a gente já tem 38 alunos da turma. Vamos tentar ver se o maior número possível se engaja para a gente tentar trabalhar da melhor forma, tá? Eu agradeço a todos e tenham todos uma excelente noite.